sim, depressão ela é uma doença, não é frescura. As pessoas que passam por processo depressivo, elas sentem muita... A gente fala que a depressão é a doença da alma, né? Aquilo que você sente, aquela angústia muito profunda e melancólica que o sujeito sente. Então, a depressão, ela é uma alteração lá no seu neurotransmissor, lá no seu cérebro. Por isso que a pessoa se sente adoecida, por isso que em alguns casos nós recorremos ao uso de medicamentos, porque ela é uma doença, fora os processos psíquicos que envolvem o processo depressivo. Além dela trazer esse mau funcionamento, né, do neurotransmissor, ela traz o seu processo de enlutamento, ela traz os conflitos que muitas vezes você guarda e você não elabora. Aquilo que eu falei lá na frente, né? Quantos lutos você vivenciou, quantas dores você vivenciou e você não conseguiu superar. Tanto que é uma frase que a gente usa muito na infância, a gente fala que conta essa frase, engole o choro, menino. Quantos choros você não engoliu, quantas dores você não engoliu, e hoje o seu corpo, ele sinaliza, ele dá indicativo de que algo não está bem. Ele dá sinalizadores de que algo não está bem em você, e você precisa parar e olhar para você. Porque a gente fala muito, olhe para você, se ame. Esse ato de amor é um ato de você ter tempo para você cuidar da sua saúde mental. Né? Porque a depressão, ela vai trazer esses processos de angústias, né, internas devido a questões ambientais, psicológicas, devido a questões também hormonais, né? Por isso que é importante que você consiga hoje, pelo menos, perceber traços em você que te levem a buscar ajuda. Não é para você se auto-medicar, é para você compreender como você funciona. Ou, de repente, perceber um colega ou alguma criança que precise de ajuda. Essa palestra vai ser interessante para você começar a se perceber e a sinalizar e buscar também práticas de saúde mental que te tirem desse quadro mais melancólico. Alguns sinais de alertas, né, que nós precisamos estar atentos em relação à depressão, né, que geralmente o que configura um quadro depressivo tem mais ou menos de 5 a 9 características que geralmente duram de 2 semanas recorrentes, né. Só que esse processo não é para você, é muito comum, a gente começa, tanto que nos alunos, né, quando tem aula de psicopatologia, a gente vai dar, a gente se encaixa em todos os sintomas. Nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho vários sintomas. Só que não é para você olhar isso e se agarrar a isso, é para você ficar atento, né? E se você perceber alguém que se encaixa nesses sintomas, assim, motivar essa pessoa a buscar ajuda, ou você, de repente, se olhar, se fazer um olhar interno para você e ver se você realmente precisa ou não desses processos. E às vezes, como eu falei, às vezes a pessoa está vivendo um processo de angústia e ela mesma não consegue se dar conta, às vezes algum familiar que vai indicar que ela teve uma mudança muito abrupta no seu comportamento e no seu humor. E quais seriam o principal sinal de alerta, né? Aquilo que eu falei, a depressão é conhecida como o transtorno do humor, aquela pessoa que tem um humor muito alterado. Só que ela tem a depressão tem essas ambivalências. Ao mesmo tempo, uma pessoa pode ter um rebaixamento do humor, ela se sentir mais mal-humorada, sem aquele humor mais sarcástico, aquela pessoa mais agressiva, ela também pode passar por um outro processo, ela pode passar por um processo de mania, aquela euforia, de repente, aquela alegria demasiada, aquele processo de uma alegria tão plena, parece que ela está vivendo num frenesi. Então, ela também tem esses pontos também que devem ser observados. Tanto que no transtorno bipolar, uma pessoa ela pode ter a fase da mania, que é a fase eufórica, ela quer fazer tudo, ela pega vários projetos, ela agarra tudo, ela tem vários ideais, mas ela não consegue finalizar nenhum. Né? Até porque os níveis de concentração dela também ficam bem rebaixados. E o próximo também sintoma é a perda acentuada do peso que ela tem, ou ela ganha peso em excesso, né? Ela ganha muito peso, ela começa a comer demais, porque a ansiedade, ela pode ter a ansiedade como comorbidade, ela começa a comer demais para tentar tamponar essa angústia, tanto que o Freud, ele traz que a ansiedade é uma fixação na fase lá infantil da criança, quando a criança está naquela fase do comer e do não comer, né? Eu como, e quando eu como, minha mãe sorri para mim, e quando eu não como, ela fica preocupada. Então, ela usa esses dois mecanismos de comer demais, tanto que você encontra dentro da ansiedade, da depressão, sintomas também de anorexia ou de bulimia, eles podem também surgir durante o processo. Uma pessoa que se tranca e não come mais nada, aquela que come em excesso e ganha muito peso.
Esses são os dois indicativos que eu vou falar mais na frente um pouquinho dos outros. Pode passar, por favor. E tem aquela perda acentuada do prazer, das atividades que você fazia antes. Você era uma pessoa que gostava de estudar, você era uma pessoa que gostava de academia, você era uma pessoa que gostava de estar com os amigos, você era uma pessoa que gostava de estar com os meus filhos, você era uma pessoa que gostava de comunicar, de me comunicar, eu começo a perder interesse por essas atividades que eu fazia no meu dia a dia. Então, essa mudança ela é muito acentuada. Então, fiquem atentos àquele colega que, de repente, ele está no trabalho, de repente ele some, ou ele fica uma semana sumido, depois ele volta de novo, ou aquele colega em sala de aula, que ele está muito ali, ele aparece, mas de repente ele some, aquele parente também que se isola, porque ela começa a perder o interesse por ela e pelos outros também. Já na criança, esses sintomas eles são muito mais comportamentais. Né? A criança fica mais fechada, mais retraída, mais inibida, ou ela fica muito agitada, ela fica muito inquieta, ela não sabe lidar com os seus processos, então ela somatiza, isso vai muito para o corpo dela. Então, para a criança, essa criança é muito agitada, essa criança é muito hiperativa, essa criança é muito chorona. Então, fiquem atentos a esses sinais, né? Porque a criança, geralmente, os sintomas são manifestados de forma diferente. Ou aquele adolescente que é muito agressivo, aquele adolescente que se fecha, é muito aqueles que colocam capuz, não querem ver o mundo, não querem se olhar, não querem olhar para eles. Algumas pessoas cometem o cut, né, que é aqueles cortes. Então, tanto que alguns adolescentes, alguns adultos usam camisas para tapar, que é uma forma, como elas sentem tanta dor, elas tentam de alguma forma trocar a dor, né, por um comportamento, né, que chama de pulsão de morte. E o outro processo também, como vocês perguntaram, mas lá na frente, é o excesso de sono. A pessoa fica muito sonolenta ao longo do dia, ou ela perde o sono, ela não consegue dormir, porque ela é bombardeada por pensamentos automáticos, por pensamentos acelerados. Ela começa a se cobrar tanto, ela começa a se diminuir, porque mexe com a autoestima dela, ela começa a se cobrar demais, tudo que ela faz não é suficientemente bom, tudo que ela realiza não é bom, então à noite aqueles processos eles vêm de forma muito latente, muito rápida, e ela não dá conta. E nisso também vem o processo de fadiga, de perda de energia, não tenho força para fazer nada, não consigo me levantar. A pessoa geralmente ela foi trabalhar, ela foi estudar, ela foi fazer suas atividades do dia a dia, mas ela está ali, mas ela sabe que internamente, por ela não estaria, porque ela não tem força para lidar com aquela situação. E aí isso vem carregado com o quê? Com um sentimento de inutilidade, ela se cobra, sente muita culpa, ela acha que ela às vezes vem com sintomas persecutórios, ela acha que está todo mundo olhando, que está todo mundo julgando ela cria um mundo interno que é dela, porque ela passa por esses sentimentos de inutilidade. E fora a capacidade de se concentrar, como também ela vivencia às vezes um processo de ansiedade, ela tem um cortisol aumentado, e aí esse hormônio dá esse branco, ela não consegue se concentrar nas atividades do dia a dia, ela fica uma pessoa indecisa, ela não consegue decidir aquilo que ela quer, ela fica muito confusa em relação aos processos e à tomada de decisão. Tanto que no processo de evolução, que é no caso de depressão grave, a pessoa pode chegar a um estado de catatonia, ela perder totalmente o interesse pela vida, perder os movimentos, e não de repente parar de falar, ficar com aquele olhar vago, olhando para o nada, por horas e horas.